Sabe, queridos, em um determinado momento, Jesus, ele revela essa verdade que nós estamos cantando aqui. Quando nós reconhecemos que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele de fato é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, em certo momento, Ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Jesus, Ele declarou essa verdade, e nós como igreja precisamos ter essa consciência, esta convicção, esta certeza em nosso coração de que sem Jesus nós nada podemos fazer. De fato, Ele estava no princípio, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Porque de fato Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a razão pela qual eu e você estamos aqui reunidos, congregando e cultuando a Deus. Jesus é o motivo de estarmos aqui. Jesus é a essência de sermos igreja. Jesus é a pessoa principal neste lugar. Jesus é exaltado neste lugar. Jesus é glorificado neste lugar. E por isso, em uma só voz, nós cantaremos que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Receba a adoração da tua igreja, Jesus. Uma igreja que te ama verdadeiramente. Ei, tu és aquele que tem o nome que está acima de todos os nomes. E a este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que este Jesus é o Senhor. Te adoramos, Jesus. Tu és exaltado neste lugar. Oh, sim, nós reverenciamos, Senhor, a pessoa de Jesus Cristo neste lugar. Ele é a pessoa principal, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. De fato, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Oh, foi por Ele que nós ganhamos vida no momento onde nós estávamos mortos em delitos e pecado. Mas nele nós ganhamos vida, e não qualquer vida. Nós ganhamos a própria vida de Deus em nós. A essência e a natureza de Deus nos foi dada por meio deste Jesus, que sofreu a nossa morte para que nele tivéssemos vida. Obrigado, Senhor, pela obediência do teu Filho amado, aquele que era, aquele que continua sendo hoje, mas Ele também é aquele que há de vir para nos buscar como igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. O mesmo Jesus que outrora no passado andou por essa terra, operando em sinais e maravilhas, fazendo o bem, curando e libertando. Este mesmo Jesus, Ele está hoje aqui, porque Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, e Ele está aqui pronto para alcançar, para te tocar, para mudar a história da sua vida, para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Existe algo da parte de Deus para ser compartilhado ao seu coração nessa noite, e Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Mas Ele também será o mesmo eternamente. Ele está assentado à destra do Pai neste momento, intercedendo por nós. O ministério terreno de Jesus, ele foi concluído, e agora está sendo
de certa forma, continuado por meio da igreja, que é o seu corpo nesta terra. Mas Ele continua o seu ministério celestial, assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Obrigado, Senhor. Esta é uma igreja, Senhor, que te ama. É uma igreja que ama a Jesus verdadeiramente. Nós estamos aqui desprovidos de toda religião. Estamos aqui desprovidos de toda intenção errada. O nosso maior motivo, o principal motivo de estarmos aqui reunidos é para exaltar a Jesus. Exaltar a Jesus. Te exaltamos, Jesus, neste lugar. Reverenciamos a Tua presença, a presença do Teu Santo e doce Espírito. Santo, doce e poderoso Espírito. Ele não é somente santo e doce, Ele é o poderoso Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui em nós, sobre nós e entre nós, se movendo, desejoso de tocar a sua vida, de tocar em áreas da sua vida, de tocar em necessidades específicas da sua vida. Obrigado, Senhor. Te damos graças pelo privilégio de servirmos a um Deus tão bom. Te damos graças, Senhor, porque somos uma igreja viva, uma igreja que ama o Espírito Santo. Somos uma igreja que não interfere no mover do Espírito. E tudo que é feito aqui é para a edificação do corpo de Cristo. Tudo com ordem, tudo com decência. Produzindo vida onde há morte. Produzindo libertação aonde existe cativeiro. Seja sensível, querido, o Espírito Santo está se movendo nesse exato momento. E como Ele é cavalheiro, Ele não vai invadir um espaço que não lhe foi dado. Sejas livre, Espírito Santo, livre, 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 para tocar as nossas vidas. Nós queremos fluir segundo o curso das Tuas águas. Queremos perceber aonde as águas do Espírito estão fluindo, e queremos nos lançar nessas águas, recolher os nossos remos, não fazer qualquer tipo de esforço, e sermos conduzidos de uma forma segura e leve a pastos verdejantes e a águas tranquilas, a um lugar seguro em Deus. Te damos graças, Senhor. Declaramos nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Nenhuma distração vai roubar de nós nessa noite a semente poderosa da Tua palavra, que será lançada em nossos corações. Palavra que é viva, que é eficaz, que é mais poderosa e afiada do que espada de 2 fios. Ela é suficiente para separar o que é alma e o que é espírito, o que é pensamento, razão, e o que é a intenção de um coração inspirado pelo Espírito Santo. Que nessa noite, Senhor, Tu nos conduzas de uma forma gloriosa a revelação da Tua palavra. Eu oro por olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração para entender, e temor para obedecer as instruções da Tua palavra, que produzem vida, que libertam, que saram, que curam, é remédio para as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é suficiente para nós. Não precisamos ficar inventando moda, não precisamos nos firmar em sofismas, não precisamos nos apoiar em métodos humanos. Tudo que nós precisamos é a Tua palavra. Ela é suficiente para nós,
ela é um caminho seguro para nós. Oh, Sorecantere Labassurie. Te damos graça, Senhor, e exaltamos a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós estaremos expondo a Tua palavra, e a exposição da Tua palavra traz luz e dá entendimento. Eu oro, Pai, por luz chegando, entendimento chegando, sofismas caindo por terra, oh, fortalezas sendo destruídas, e a Tua palavra sendo estabelecida em nosso coração. Oh, obrigado, Pai. Nós Te damos graças, consagramos todo o nosso espírito, alma e corpo ao Senhor, para que os acréscimos divinos da parte do nosso Pai venham ao nosso coração de uma forma muito poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Obrigado, queridos. Vou dizer uma coisa para vocês inspirados por Deus, vocês são um sucesso, viu? A inspiração é suficiente. Amém? Um coração cheio de Deus, ele transmite aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Amém? Sei que você foi ministrado durante o louvor, mas nós estamos aqui para adorar a Deus, e nós adoramos a Deus de várias formas. Adoramos a Deus levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Adorando a Ele, cantando, salmodiando o Senhor, orando em língua, salmodiando no nosso coração, como diz a palavra. Mas também nós o adoramos com dízimos e ofertas, é uma maneira de adorar. Mas nós o adoramos acima de todas as formas, quando nós amamos a palavra, recebemos a palavra com mansidão em nosso coração, porque quando recebemos a palavra, nós estamos recebendo vida. Estamos recebendo do próprio Deus. Estamos dizendo que aquilo que Ele deixou escrito para nós é a verdade, e nós a recebemos como sendo verdade, porque de fato é. Não existe nada que agrada mais o coração de Deus do que ver seus filhos amando a sua palavra. Amém? Sabe, queridos, a Bíblia diz que eu e você, né, que estamos aqui nessa terra, né, ou estamos aqui nesse mundo, nós não somos desse mundo. Amém? Você não se alegra em saber disso, que você não é daqui? Então não se acostume tanto. Amém? Não se acostume tanto com esse ambiente, porque você não é daqui. Amém? A Bíblia diz que eu e você não somos desse mundo. Ela diz que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria é o céu. Lá é o nosso verdadeiro lugar. É o lugar que está nos aguardando naquele dia glorioso, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Nós estaremos nesse lugar, e nós estamos nos preparando aqui nessa terra para que nós não estranhemos isso. Amém? Nós queremos trazer o ambiente do céu aqui para a terra. Esse é o papel da igreja, é revelar o ambiente do céu aqui na terra. Amém? Mas não somos desse mundo, somos cidadãos dos céus. Mas precisamos entender algo. Mesmo que eu e você sejamos cidadãos dos céus, ainda nós estamos nesse mundo, e nós não podemos negar isso. Eu costumo dizer que nós precisamos ter a nossa cabeça no céu e os pés na terra. Equilíbrio. Saber que nós ainda estamos aqui. Nós não pertencemos a esse mundo, até mesmo porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, e a Bíblia também diz que Satanás é o Deus deste mundo. Agora a boa notícia é que eu e você não pertencemos a esse mundo. Se esse mundo jaz no maligno, pertence ao maligno, e Satanás é o Deus deste mundo, eu e você não pertencemos a este mundo. Nós fomos transportados desse mundo, desse império de trevas, para o reino do Filho do seu amor. Temos o selo do Espírito, e o selo é garantia de que nós chegaremos no lugar de destino. Amém? Somos selados pelo Espírito Santo. O selo diz: ei, você vai chegar naquele lugar que está reservado para ti. Quando Jesus diz: ei, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, lá há muitas moradas. Sabe de uma coisa? Seu selo está carimbado, o seu destino é o céu. Amém? Seu destino é viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós podemos escolher viver o céu aqui na terra. Amém? É uma decisão. Eu decido viver a realidade do céu aqui, entendendo que eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Mas também precisamos entender que nós estamos aqui em um mundo que jaz no maligno, que Satanás é o Deus deste mundo, ele é o Deus deste século. E isso explica muitas coisas. Explica, por exemplo, por que todos os dias nós passamos por tantas pressões. Alguém aqui não passa nenhuma pressão? Levante sua mão. Alguém aqui nunca passou pressão? Ou acha que nunca mais vai passar pressão? Todos nós passamos por pressões. Isso explica por que nós passamos pressões. É porque Deus quer? Não, é porque nós estamos num mundo
Mundo este que jaz no maligno, e que Satanás é o Deus deste mundo, e que todos os dias ele apresenta para nós pressões, para tentar nos tirar do foco, nos tirar do propósito que Deus tem para nós. As pressões estão aí, mas a questão, queridos, não é você ter ou não ter pressões. O que faz toda a diferença na sua vida é você ter Jesus. Se você tem Jesus com pressão ou sem pressão, você vai chegar naquele lugar que Deus tem para você. Você vai viver o melhor que Ele tem para você nessa terra. Amém? Esta é a nossa realidade. Ser crente não significa não ter problema. Ser cristão, ser evangélico, como você quiser definir, não significa não ter pressões. Significa você ter vitória em meio às pressões. Nós somos um povo que anda em vitória. Como está, irmão? Está na luta? Não, eu estou em vitória porque estou em Jesus. Amém? Tem luta? Tem, mas é só um meio pelo qual eu chego na vitória. Amém? Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Agora, veja bem, queridos, toda a pressão que nós passamos junto com Jesus se torna um testemunho de vitória, um testemunho que glorifica o Senhor. Esta é a realidade de um crente. Passa por pressão? Passa. Mas ele passa com Jesus, é diferente. Ele passa com alguém que tem todo o poder nele mesmo e que habita em nós, o Todo-Poderoso habita em nós. Amém? Sabe que alguns dizem, não, esses crentes parecem que tem um rei na barriga, né? Quem já ouviu isso? E nós temos mesmo. O Rei dos Reis, Ele habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. E nós temos o Rei na barriga, sim. Amém? Você entende o que eu quero dizer? Você vai ser livre nessa noite pela palavra. Você vai aprender a como andar em vitória por essa terra, ou como desfrutar o melhor que Deus tem para você nessa terra. Amém? De uma forma bíblica e equilibrada. Tá? Algumas vezes, o culto da vitória. Não tem um culto da vitória. Nós somos o templo do Espírito, dentro de nós há um culto, e nesse culto há vitória sempre. Nós temos que ter uma vida de vitória, não um culto de vitória. E uma vida de vitória é resultado de uma vida na palavra, porque a palavra nos conduz à vitória. Amém? É dessa forma, queridos. Sabe de uma coisa? Mesmo assim, mesmo em meio a tantas pressões e tantas vitórias que nós temos com Jesus, nós não podemos esquecer de uma coisa, né? Que ainda assim a Bíblia diz que nós temos um adversário. A Bíblia diz que nós temos um inimigo. Não podemos negar isso. Deus, eu amo a maneira com que Deus trata as coisas. Deus nunca nos escondeu nada. E Ele diz na sua palavra que nós temos um inimigo. E o seu inimigo não é seu vizinho, não é seu patrão. Seu inimigo não é nem sua sogra, nem seu sogro. Sabe quem é seu inimigo? Seu inimigo é Satanás. A Bíblia chama ele de inimigo ou de adversário. Adversário ou opositor, alguém que trabalha contra você. Mas não interessa, ele vai trabalhar contra mim e vai perder sempre. Porque eu tenho Jesus comigo e Ele é suficiente na minha vida. E você tem Jesus com você e Ele é suficiente para você. Amém? Agora, veja bem, queridos, o fato de sabermos que temos um inimigo, temos um adversário, um opositor, e que não tira férias, né? Isso não deve nos causar medo em hipótese alguma. Nós não podemos ter medo. Ai, nem fala, pastor, nem fala diabo. Eu tenho medo de retaliação. Que retaliação o quê, gente? Pelo amor de Deus, só tem medo de retaliação quem não sabe quem é em Cristo. E nessa noite você vai descobrir quem você é nele. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 15 diz que Jesus, Ele já derrotou o diabo e o expôs publicamente ao desprezo, e dele triunfou na cruz. Jesus Cristo, Ele não vai derrotar o diabo, Ele já derrotou o diabo, já o expôs publicamente ao desprezo, e do diabo Ele triunfou naquela cruz. Isso é um fato, já aconteceu. Agora, esse Jesus que venceu o diabo, aonde ele habita? Ei, o Jesus que venceu o diabo habita em você. Nós não precisamos ter medo pelo fato de sabermos que temos um adversário. Nós só precisamos ter a consciência de que o maior habita em nós, o Todo-Poderoso habita em nós, o Jesus que venceu o diabo, Ele habita em nós. E isso é uma excelente notícia. Não é uma excelente notícia saber que o diabo já foi derrotado? Eu tive uma luta com o diabo, irmão. Você perdeu o tempo. Pense, o diabo está derrotado.
E você está lutando com um inimigo derrotado? Perda de tempo, cansaço, enfado. Ah, irmão, mas e a batalha espiritual? Sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia fala de que nós devemos combater o bom combate da fé. Sabe qual é o bom combate da fé? É você ficar firme naquilo que Jesus já fez. E o que foi que Jesus já fez? Jesus já derrotou o diabo, já o expôs publicamente ao desprezo, e dele triunfou na cruz, e nós triunfamos com ele. Amém? Essa é a minha posição e a sua posição. Oh, aleluia. Isso é uma excelente notícia. Sabe que nós temos um inimigo? Temos, mas ele já foi derrotado. Sabe de uma coisa, queridos? Agora, a Bíblia é um livro de equilíbrio. O grande problema, não vou dizer da igreja evangélica como um todo, mas o grande problema, né, que acontece em alguns lugares, né, alguns segmentos, é o desequilíbrio. Alguns falam só do triunfo, mas esquecem que tem um inimigo. Alguns falam só do triunfo e negligenciam aquilo que a Bíblia diz, que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Em contrapartida, tem o outro lado que fica batalhando com o diabo e esqueceu de Jesus. Nem cá, nem lá. Vamos ficar no meio. Amém? O meio da estrada é o caminho seguro. Quem dirige em estrada de barro em dia de chuva sabe disso. Você não fica nem cá nem lá, você fica no meio. É o lugar mais seguro que tem. Amém? Agora, veja bem, a Bíblia diz que mesmo que ele seja um inimigo derrotado, ainda assim, eu e você não devemos ignorar os ardis do diabo, os planos ou os intentos do diabo. Sabe o que significa? Que o diabo está planejando coisas a seu respeito. Sabe o que mais me intriga? É que tem crente que não planeja nada enquanto o diabo está planejando coisas para ele. A Bíblia diz isso, que nós não devemos ignorar os seus ardis. A palavra ardis é planos ou intentos, ou seja, o diabo está fazendo planos para te derrotar. Mesmo que ele seja um inimigo derrotado, ainda assim ele continua fazendo planos. E enquanto o diabo faz planos, tem crente que não faz nada. Está comigo? Você me ama ainda? Amém? Veja bem, se a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo, é porque de alguma forma ainda ele representa algum perigo. Está tranquilo aí, gente? Ele ainda representa algum perigo, sim. Efésios capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia. Efésios 6,12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes deste mundo das trevas, de um mundo que você não pertence, gente, amém? Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então aqui está falando de uma luta, está falando que nós temos um opositor, que nós temos sim adversários, né? E aqui está falando de espíritos malignos, está falando aqui de demônios, está falando aqui da própria obra de Satanás em si. Mas é interessante, queridos, que logo na sequência vem a instrução. Se você ler aí depois Efésios capítulo 6, né, você vai descobrir que logo na sequência vem a instrução para que nós nos revistamos da armadura de Deus. Não é isso? Você já leu esse texto? Eu tenho certeza que em algum momento você já leu. Talvez você fez até um seminário de batalha espiritual, tendo esse texto como base, né? Mas não é disso que eu quero falar nessa noite, não, né? Mas eu quero que você entenda que a sequência desse texto que nós falamos aqui, que nós citamos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade e tal. Logo na sequência vem a instrução de que eu e você devemos nos revestir com a armadura de Deus. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. Isso é interessante que ele diz toda, não diz parte da armadura, diz toda a armadura de Deus, ou seja, toda ela é importante. Nós vamos nos deter hoje em uma parte da armadura. Eu não vou abordar o assunto todo, né, porque não teríamos tempo para isso, mas de antemão eu quero só afirmar algo para você, que nenhuma parte da armadura é colocada através de gestos.
Talvez em algum momento da sua vida você já fez aquele gesto. Eu coloco agora o cinturão da verdade. Eu visto a couraça da justiça. Eu calço os meus pés com as sandálias da preparação do evangelho. Eu coloco o capacete da salvação. Eu pego a espada do Espírito e tal, né? Se agora eu posso ir para a intercessão. Antes eu estava sem roupa, né? Só eu fiz isso, você nunca fez. Você dá uma risadinha, sorri, olha para frente, vai dar tudo certo. Amém? Ninguém vai achar que isso aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Graças a Deus que a palavra liberta. Então, nenhuma parte da armadura é colocada através de gestos. Se você quiser saber mais sobre a armadura de Deus, faça o rema e você vai descobrir. Amém? E digo mais, a primeira matéria, o assunto é a autoridade do crente. E vai estar aberta para visitantes. E eu vou dar um rasteiro na diretora e vou dizer que eu vou ser o professor dessa matéria. Ela não contou isso para ninguém. Vamos dar uma palhinha aqui. Então, se você quiser saber mais sobre a armadura de Deus, faça o rema. Gente, que momento precioso se assentar para ouvir as verdades da palavra, construir um conceito correto. Quantos alunos do rema nós temos aqui? Olha que bênção, gente. Quantos formados temos aí? Olha só que bênção, né? Várias igrejas, várias denominações têm vindo, pastores de outras igrejas têm já chegado para fazer o rema. De fato, queridos, é a escola bíblica que mais cresce no mundo, né? Milhares e milhares de alunos graduados espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e Caxias do Sul recebeu um presente tão grande. Que presente, que presente. Mas infelizmente tem gente que não gosta de ganhar presente. Eu gosto. Se eu fosse você, terminava esse culto, corria lá. Amém? Eu nunca vi ninguém arrependido de fazer o rema. Eu já vi pessoas arrependidas de não fazer, mas de fazer, nunca vi ninguém arrependido. Sabe, queridos, só dar uma palhinha aqui. Existem muitas formas de divulgar a escola. Facebook, tal, isso, aquilo. Mas 99% das matrículas do rema, elas são resultados do testemunho dos alunos, do que Deus fez na vida deles, da transformação de vida que eles tiveram. 99% dos novos alunos, eles só chegam porque foram inspirados por alunos que já passaram pelo rema. Então isso prova que essa escola, de fato, ela tem um potencial tão grande. Amém? Fechando aqui, né? Tem vaga, né? Primeira matéria vai estar aberta, gente. Amém? Olha que coisa gloriosa. Então, se você quiser saber mais sobre a armadura de Deus, faça sua matrícula, vai ser uma grande bênção. Amém? Agora, como eu falei, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o capacete da salvação, né? E um capacete é colocado aonde, gente? Na cabeça. Então, o capacete, ele tem basicamente essa proposta de proteger a cabeça. Quando você fala em cabeça, logo você se reporta à mente, porque é o lugar onde você pensa, raciocina, a sua mente é onde os pensamentos estão alojados, é onde você planeja coisas. Então a Bíblia, ela usa coisas naturais para explicar coisas espirituais. Quando Jesus usa parábolas, ele está usando coisas naturais, semente, isso, aquilo, aquele outro e tal, fermento, para usar coisas naturais para explicar coisas espirituais. E aqui, a armadura de Deus não é diferente disso. Está usando coisas naturais para explicar coisas espirituais. Então, é fato que o capacete da salvação está se reportando a você proteger a sua mente. Amém? Guardar a sua mente. Isso me mostra algo. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, demônios, enfim, contra o próprio diabo. E o principal alvo do diabo, sabe o que vai ser? A nossa mente. O principal alvo do diabo. Eu não sei se há algum médico aqui na igreja, mas provavelmente alguém já ouviu falar sobre isso, que a maior parte das doenças, elas são desencadeadas por causa de um processo emocional. A pessoa, ela entra num processo depressivo, emocionalmente abalada, a sua imunidade baixa e as doenças se manifestam. Todo mundo sabe disso, é ou não é verdade? Mas tudo começou aonde, gente? Na mente. Porque se o diabo conseguir entrar na mente de alguém, ele consegue entrar em todo o território.
Então a Bíblia fala do capacete da salvação. E isso nos mostra que a nossa mente, ela é de fato o principal alvo do diabo. E isso também me mostra que Romanos 12:2 é extremamente importante. Romanos 12:2 fala o quê? Que nós não devemos nos amoldar a este mundo, tomar a forma desse mundo, porque não pertencemos a esse mundo. Nós não podemos tomar a forma de algo que nós não pertencemos, mas transformarmos a nossa mente, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, tirando sofismas, tirando pensamentos errados, tirando coisas que foram construídas, fortalezas que foram construídas, e colocando a palavra de Deus no lugar, porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a fortaleza. Amém? Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são naturais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Amém? Aleluia. Agora, veja bem, queridos, o diabo, de fato, ele é o pai da mentira. Você sabia disso? Que o diabo é o pai da mentira? Se o diabo é o pai da mentira, eu não tenho nada a ver com mentira. Você também não. Porque quando nós nos associamos com a mentira, nós estamos assumindo uma paternidade que não é nossa. Está comigo? Eu não podia perder a oportunidade de dar uma ajustada. O diabo de fato é o pai da mentira. Agora, a mentira, ela não é nada mais, nada menos do que sugestão. Por exemplo, você chega num restaurante para almoçar, para jantar, para qualquer coisa, vai comer alguma coisa, e se é um lugar que você não conhece, normalmente eu faço isso. Eu peço para o garçom, o que você me sugere? Ele sabe mais do que eu, aquilo que o pessoal mais gosta ali. Você pede uma sugestão, e muitas vezes você nunca experimentou aquilo, mas você vai na onda da sugestão. É ou não é verdade? Pronto, as mentiras do diabo, elas não são nada mais, nada menos do que setas de sugestão. Sugestão que são lançadas na mente, e que uma vez, por falta de conhecimento do cardápio divino, nós aceitamos a sugestão do garçom do inferno. Silêncio. Olha só, queridos, a Bíblia chama isso de setas. Setas do diabo. Você já viu o diabo lançar flecha alguma vez? Eu nunca vi, não. Mas que setas são essas? Que a Bíblia diz? Setas são mentiras, são sugestões. Agora, veja bem, queridos, deixe-me dizer um exemplo aqui para você entender. Você está diante de uma decisão. Você está diante de um grande desafio. Desafio esse que, uma vez aceito, a graça de Deus ela vai pegar junto com você e o resultado será glorioso. Pensa comigo, você está diante de uma decisão, você está diante de um grande desafio, e uma vez que você aceitou aquele desafio, aquela proposta de Deus, quando Deus ele dá a proposta, ele também dá a graça. Sabe o que é graça? Graça é o favor de Deus para você fazer aquilo que você não podia fazer sozinho. Isso é graça. Então quando Deus ele nos dá uma proposta, junto ele dá a graça. A graça é o combustível para você fazer e conseguir chegar naquele lugar que Deus falou para você. Amém? Então você está nessa situação, numa decisão, num desafio, né? E você sabe que aquilo veio de Deus, existe uma graça para isso, mas o diabo também sabe disso. Ele também sabe que você está diante de uma decisão, e ele não quer que você viva essas experiências gloriosas que Deus te propôs. Ei, tudo o que o diabo quer é te tirar do foco. Tudo. Eu cansei de ver pessoas que estavam andando numa jornada de crescimento, estavam andando dentro da proposta de Deus, mas algo tirou o foco delas. Algo veio num momento para distraí-la. Algo aconteceu e aquela pessoa perdeu o rumo. E sabe de uma coisa, queridos? Toda vez que nós saímos do nosso alvo, nós vamos gastar um tempo para retornar para ele. Pensa comigo. Jesus estava com os seus pais aos 12 anos, foi para o templo de Jerusalém. Está comigo? Foi para lá, foram para o templo e tal. E ele começou então a falar das coisas do pai dele, com os líderes da sinagoga. E seus pais e os que estavam com ele voltaram. E a Bíblia diz que depois de um tempo, eles perceberam que o menino não estava com eles.
E eles tiveram que voltar. O tempo que eles levaram até que descobriram que Jesus não estava com eles, que voltaram e acharam, a Bíblia diz que deu 3 dias. Ou seja, eles atrasaram a caminhada deles 3 dias porque perderam o alvo. Jesus era o alvo. Jesus estava sob a responsabilidade deles. Jesus era o cumprimento da promessa. Ele era o Messias enviado e estava sob a responsabilidade de José e Maria. Não vou falar João e Maria essa vez, gente. Você me perdoa, né? Que teve um dia que eu estava tão empolgado que eu falei João e Maria aqui, né? Quem lembra disso? Ainda bem que você entendeu, né? Mas porque esqueceram de algo, tiveram que voltar atrás, perderam tempo. Ei, não perca o alvo, não perca de vista aquilo que Deus propôs ao seu coração, não atrase a sua caminhada, não atrase o calendário de Deus na sua vida. Amém? Alguém já disse que a oportunidade é careca. Quem já ouviu isso? Quando ela passa, nem pelos cabelos você pega. O careca da igreja nem está aí hoje, que é o Ney, está no estacionamento, né? Não posso nem usar ele como exemplo. Mas olha só, queridos, o diabo sabe disso. Ele sabe que a proposta que Deus te deu, vai te levar a ter experiências gloriosas com Ele. E Ele quer te privar disso. Então Ele vai tentar de todas as formas te distrair. Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele sempre fez e sempre fará, porque o diabo ele não muda suas estratégias. Ele não muda a maneira com que ele age. Ele fez e continua fazendo aquilo que ele mais sabe fazer, que é enganar. Ele é o enganador. Agora, veja bem. Como ele vai fazer isso? Já falei antes. Lançando setas, lançando sugestões, lançando mentiras. Agora veja bem, como ele vai fazer isso? Tentando te convencer de alguma forma. Convencer do quê? Convencer que você não é capaz de fazer aquilo que foi proposto no seu coração. Ele vai tentar de todas as formas, querido, te convencer que mesmo que você tente fazer vai dar errado. Primeiro ele vai tentar te convencer a não fazer, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Mas se ainda assim você se esforçar e começar, ele vai continuar tentando te convencer de que se você fizer vai dar errado. Sabe o que ele quer fazer com isso? Ele quer paralisar você no meio do caminho. Agora, veja bem, se você aceitar essas sugestões, você está entendendo o que eu estou dizendo? Está tudo bem? Se você aceitar essas sugestões mentirosas, essas mentiras, elas se tornarão verdade. Deixa eu explicar isso para você. Nunca uma mentira vai ser uma verdade. Mas uma vez que nós aceitamos uma mentira de Satanás, dizendo que somos derrotados, fracassados, que não vamos conseguir, e se tentarmos vai dar errado, se porventura nós aceitarmos essas mentiras elas se tornarão verdade na minha vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que uma mentira é uma verdade. Mas se você aceita aquela mentira, ela se tornou uma realidade na sua vida. Nós vemos isso lá em Números 13, quando fala dos 12 espias. Os 10 disseram que não iam conseguir, não conseguiram. Eles disseram que iam morrer no deserto e morreram. Eles disseram, nós somos como gafanhotos, seremos pisados, esmagados. E foram de fato. A derrota aconteceu no coração deles. Eles aceitaram sugestões. E uma vez que você aceita sugestões, antes de você entrar na batalha, você já entrou derrotado. Está entendendo? Então aqui está muito claro, queridos, que tudo o que o diabo vai querer fazer é tentar nos convencer, lançando setas, lançando sugestões de derrota, de fracasso, tentando nos paralisar. E eu vou trazer algum exemplo para você do que aconteceu com Elias. Lembra de Elias? Todo mundo um dia já ouviu falar de Elias. Elias, querido, olha só, o que aconteceu com esse homem aqui? Elias, ele estava vivendo um momento tão glorioso no seu ministério, muito glorioso. Olha o que estava acontecendo com ele aqui. Lá em 1 Reis 17, você não precisa abrir, apenas ouça que eu não vou ler o versículo, eu vou citar a história. Depois você leia na sua casa e vai ser uma grande bênção. Mas 1 Reis 17... traz o relato onde Elias, ele é um instrumento de Deus, ele é usado por Deus para ressuscitar o filho de uma viúva. Pensa que experiência gloriosa. Ser um instrumento de Deus para trazer alguém do mundo dos mortos
para a vida novamente. Que experiência gloriosa foi essa? Eu não tive essa experiência ainda, mas eu creio que eu vou ter. Amém? Na verdade, eu já trouxe milhares de pessoas da morte para a vida. Pessoas que atravessam esse corredor aceitando Jesus estavam mortas e viveram. Amém? Mas essa experiência está falando de uma morte morrida. Está comigo? Então, Elias aqui é usado por Deus para ressuscitar o filho dessa viúva. E ele estava vivendo num tempo onde as pessoas elas estavam sendo levadas a crer que Baal, ele era aquele que controlava as chuvas e as estações. Ele vivia nesse momento. Nesse momento havia um rei chamado Acabe, e ele instruía o povo junto com a sua esposa Jezabel, e eles ensinavam junto com outros que estavam mancomunados na mesma situação, de que Baal era o Deus que controlava as chuvas e as estações. Então Elias, para provar que Deus estava no controle de tudo, Elias faz uma oração muito desprovida de poder. A oração dele foi para que não chovesse. E sabe o que aconteceu? Não choveu. Por um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos e meio não choveu por causa de um homem que orou e Deus respondeu a sua oração. Sabe o que diz em Tiago? Tiago diz que esse homem aqui, ele era igual a eu e você. E ele orou e aconteceu. Sabe o que isso significa? Que quando você ora, os céus, eles se movem a seu favor. Amém? Elias estava vivendo no auge do seu ministério, da sua vida de profeta. Ressuscita ora, os céus se fecham, nenhuma gota de chuva cai mais por 3 anos e meio, e depois de 3 anos e meio ele ora, e os céus dão a chuva nova. Pensa num cabelo, é como se ele tivesse desligado a torneira do céu, e depois ligado de novo. A oração dele foi essa, orou para que a chuva cessasse, o Senhor fechou a torneira, agora só vou abrir quando ele orar de novo. Então passou 3 anos e meio, ele provou que Deus era aquele que controlava as estações e as chuvas, e ele orou e os céus se abriram e as chuvas vieram, e então ele provou que Deus, o Deus de Israel, era aquele que controlava todas as coisas. Amém? Agora, veja bem, queridos, não é só isso. Esse mesmo homem, Elias, esse profeta, existem muitas experiências com ele aqui. Não vou citar todas, não teria tempo para isso. Mas todos nós sabemos que ele sozinho, ele derrotou os 450 profetas de Baal. Lá, em cima do Monte Carmelo. Fez uma prova. Colocaram lá os animais em cima do altar do sacrifício. E ele desafia, o Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. E eles sobem lá. Os 450 profetas de Baal, eles sapateiam, eles choram. A Bíblia diz que eles dão aquela chicotadinha nas costas até verter sangue. Você já viu isso? Você quer fazer um sacrifíciozinho? Não precisa não, gente, Jesus já fez. Amém? Diz que eles fazem de tudo. Então Elias, vou provar para você quem é o meu Deus. Molha tudo, pede os cantil de água, tudo, né? Não era cantil não, gente, né? Eram uns trem lá, esqueci até o nome agora. Mas enfim, onde eles guardavam a água, né? Odres, tem gente aqui que é cheio do espírito da palavra, né? Enche tudo de água, né? Diz que até a vala em volta se enche de água. E ele ora ao Deus de Israel, vem fogo do céu, consome o sacrifício, consome a lenha, consome tudo, seca o rei, faz tudo. E ele prova que Deus de fato era o Deus verdadeiro, o Deus legítimo. Amém? Sabe o que isso me mostra? Que Elias estava vivendo e promovendo um grande avivamento. Ele não estava só vivendo, ele estava vivendo e promovendo um grande avivamento. Realmente ele estava no auge do seu ministério. Agora, nesse momento tão glorioso da vida dele, Jezabel, esposa de Acabe, ela manda um mensageiro a Elias. E esse mensageiro traz aquilo que a sua senhora disse, e ela disse que iria tirar-lhe a vida. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, fala essa história, relata essa história, né? O mensageiro chega e diz, olha, Jezabel disse que vai acabar com você, cabra, né? Amanhã já era, foi-se, você vai morrer, né? E
essa palavra enviada do inferno, é claro que veio através de um mensageiro, mas a origem dela foi do inferno. Está comigo? Esta palavra, ela foi enviada pelo inferno, porém ela foi aceita no coração de Elias. Elias, num momento glorioso como esse, ele aceitou essa sugestão, ele aceitou essa palavra. Queridos, entenda algo, ele tinha acabado de viver uma experiência aonde ele ora e Deus responde com fogo no meio de 450 profetas furados. Pense numa experiência gloriosa como essa. E agora vem um cabra dizendo, Jezabel diz que vai acabar com você. Ele aceitou essa palavra. Aceitou essa palavra no coração dele, e essa palavra, ela foi suficiente para paralisar o homem de Deus. Uma palavra aceita no coração, uma mensagem do inferno aceita no coração, foi suficiente para paralisá-lo, a ponto de ele fugiu. Ele não só fugiu, como ele se escondeu numa caverna, e ele não só se escondeu numa caverna, como ele desejou a própria morte. Pense, o que uma palavra vinda do inferno e aceita no coração é capaz de fazer com qualquer pessoa, porque Elias não era um homem comum, Elias era um profeta de Deus, Elias era um homem que orava e Deus respondia, Elias era um homem que afrontou os profetas, zombou deles e provou que Deus era Deus de fato. Mas uma palavra aceita fez com que esse homem de Deus fugisse, se escondesse e desejasse a própria morte. A questão é, queridos, que até hoje, presta atenção nisso, até hoje, o espírito de Jezabel fica enviando mensageiros com más notícias, tentando nos parar. Quando eu falo espírito de Jezabel aqui, queridos, eu estou falando de espíritos malignos. Não estou falando do espírito de Jezabel, da mulher. Do mesmo espírito que influenciou ela a ter essa atitude, é o mesmo espírito que ainda hoje atua levando mensageiros, enviando mensageiros com más notícias, querendo paralisar você. Não mudou, continua igualzinho. Agora, é interessante, queridos, que o Senhor fala com Elias lá na caverna. Ele está lá na caverna, se lamuriando, escondido, com medo. O homem que teve uma experiência, várias experiências com Deus, agora estava com medo, escondido. Alguém se esconde se não tem medo? Ele estava com medo, e o medo abre a porta para o problema se manifestar. Mas Deus foi lá, conversou com ele, Deus falou com ele lá dentro da caverna, onde ele estava escondido, e Deus fez uma pergunta e depois ele deu uma ordem. Primeiro Deus faz uma pergunta e depois Deus dá uma ordem. Sabe qual foi a pergunta que Deus fez para Elias? Escondido, com medo, fugitivo, escondido, com medo e desejando a morte. E Deus faz uma pergunta. Sabe que pergunta que Deus fez? 1 Reis 19:9 diz o seguinte: o que fazes aqui, Elias? Deixa eu me dizer algo para você. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Se um dia você se esconder, se um dia você fugir da proposta de Deus, se um dia você se esconder daquilo que Deus tem para a sua vida, se algum dia algo no seu coração for aceito com uma sugestão do diabo, que o Senhor grite no seu ouvido: o que você faz aqui, Maria? O que você faz aqui, José? O que você faz aqui, Henrique? O que você faz aqui, cabra? Cabra não, ovelha, né? Fica mais bonitinho. Que o Senhor fale com você. Essa foi a pergunta de Deus. O que você faz aí, Elias? O que você está fazendo aqui? Primeiro uma pergunta, depois vem uma ordem. Oh, eu amei essa ordem. Sabe qual foi a ordem de Deus? Lá no versículo 11 do capítulo 19 diz o seguinte: sai para fora e busca a minha face. Primeiro uma pergunta: o que você faz aí, Elias, escondido? Eu não te dei experiências gloriosas, você não viveu comigo algo glorioso, você não expôs a fragilidade dos deuses estranhos? O que você está fazendo aí dentro? Depois o Senhor diz: rapaz, sai para fora, busca a minha face. Sabe de uma coisa? A única maneira de sairmos desse momento de apatia,
de um momento de medo, onde nós estamos fugindo da proposta de Deus, é correr para Ele, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus, porque na presença de Deus vem a resposta, na presença de Deus vem a força que você precisa, na presença de Deus a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria, na presença de Deus a abundância de delícias. Oh, aleluia. O problema é que as pessoas muitas vezes fogem da proposta de Deus, vão para a caverna. A sua caverna pode ser o seu quarto. A sua caverna pode ser matar um culto, de medo que Deus fale com você no culto. A sua caverna pode ser qualquer outra situação. A sua caverna pode ser uma festinha de aniversário de um primo de 3º grau no horário do culto. Está comigo? Mas Deus falou: ei, sai para fora, busca a minha face, porque eu falo com você, eu te levanto, eu te tomo pela mão direita, eu trago de volta a proposta inicial ao seu coração. Eu não mudei de ideia. Ei, Deus não mudou de ideia. Se eu pudesse dizer algo para você, eu não sei o que Deus fala com você, mas uma coisa eu sei: Deus não mudou de ideia. Aleluia, aleluia, oh glória. Sabe, queridos, mesma coisa que Deus falou para Elias, que você receba no seu coração nessa noite. Se você, por causa de uma mensagem enviada do inferno, você foi paralisado em algum momento da sua vida por medo de fracassar, essa é a sua hora de sair para fora. Amém? Essa é a hora de você buscar a face do Senhor. Esta é a hora de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Chegou a sua hora, querido. Ei, chegou a sua hora. Você nunca vai poder dizer: ai, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus lembrou tanto de você que me enviou aqui para alertar você de que Ele não esqueceu de você. Nunca culpe Deus pelos seus fracassos, porque o Senhor está dizendo nessa noite: ei, sai para fora, me busca, e tudo que você precisa eu tenho para te dar, porque eu sou o grande eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Você precisa de força, Ele é o grande eu sou, Ele é a sua força. Você precisa de provisão, o grande eu sou é a sua provisão, Ele é o Jeová Jiré. Você precisa de saúde, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o eu sou, a sua cura. Aleluia. Sabe, queridos, eu e você precisamos sim trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos trazer à memória Romanos 8:31, que diz lá: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante dessas diversidades? Que diremos, pois, diante dessas circunstâncias? Que diremos, pois, diante dessas oposições? Se Deus é por mim, quem ousaria ser contra mim? Ei, o Deus de Elias é o Deus do pastor Silvio, mas Ele também é o seu Deus. Ele é o seu Deus. O Deus de Elias é o seu Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Deus está comigo. E se Deus está comigo, quem seria ousado o suficiente para se levantar contra mim? Lembrando que a sua luta não é contra carne e sangue. Deixa-me dizer algo para você. Nós precisamos trazer à memória Josué 1:5. Oh, meu Deus, sabe o que diz lá? Josué 1:5 diz o seguinte: ei, eu não te deixarei, jamais te desampararei. Ei, Deus não te abandona nunca. Mesmo que todas as pessoas, mesmo que a sua própria família, seus amigos, qualquer pessoa te abandone, o Deus de Israel, o Deus de Elias, Ele diz isso para você: ei, eu não te abandono, nem que todavia sua mãe te abandone, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, eu serei contigo por onde quer que andares. Aleluia. Precisamos trazer à memória Isaías 43:2. Sabe o que diz? Ei, Isaías 43:2 diz o seguinte: ei, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Olha o equilíbrio da palavra. Ela está dizendo que você vai passar pela água.
Ela está dizendo que você vai passar pelo fogo. Isso aqui não é o evangelho do conto da carochinha. Venha para o verbo da vida e você não vai ter problema. Não, você vai ter problema aqui ou fora daqui. A diferença é que o Deus de Israel, Ele te diz nessa noite: se você passar pela água, ela não vai te afogar. Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Precisamos trazer à memória, queridos, o que a Bíblia diz a nosso respeito. Precisamos trazer à memória. Salmo 23:1 não é para ficar aberto na sua estante, querido. Salmo 23:1 é para você trazer à memória que o Senhor, Ele é sim o seu pastor e nada te faltará. Você precisa trazer à memória Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que... As pessoas não gostam dessa parte. A palavra é equilibradíssima. E ela diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum. Sabe por quê? Porque eu estou... Olha o cuidado de Deus. Deus, ei, eu estou com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque eu estou contigo. Oh, meu Deus. Nós cantamos uma música aqui: se Deus está comigo. Cadê os cantores do amor? Conosco, é comigo, é conosco. Se Deus está conosco, quem pode? Nós precisamos trazer à memória Filipenses capítulo 4, versículo 19. Sabe o que diz lá? Que o meu Deus, segundo as suas, diga, suas riquezas. Presta atenção nisso. Não é segundo a riqueza do seu patrão, não é segundo a riqueza dessa terra, não é segundo a riqueza da sua conta bancária, não é segundo a riqueza dos seus diplomas. Não, é segundo a sua riqueza. Ele suprirá cada uma das vossas necessidades em glória. Sabe o que é glória? Glória é algo sobrenatural. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, querido, é algo tão sobrenatural, tão glorioso, que as pessoas desejarão viver o que você está vivendo. E você vai ser o outdoor do céu nessa terra. As pessoas olharão para você: ei, eu quero isso. Existe algo diferente com ele. Existe algo, eu quero isso que ele tem. Quanto que tem que pagar? E você vai dizer: vinde e bebei de graça das águas da vida. Comprai sem dinheiro e sem preço, é de graça. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos trazer à memória, queridos, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Sabe, queridos, quando nós descobrimos aquilo que somos em Cristo, o diabo jamais, diga jamais, ele jamais vai conseguir nos convencer daquilo que nós não somos. Você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é um sem ninguém. Você é filho do Deus vivo, representante de Deus nessa terra. Você é um profeta de Deus nessa terra. Você foi levantado como rei e sacerdote nessa terra. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Isso é pouco para você. Você quer mais do que isso? Quem quis mais do que isso se deu mal foi Lúcifer. Oh, aleluia. Nós precisamos trazer à memória 1 Pedro 5,7. Eu estou tão ansioso. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um convite para o medo, e o medo é um convite para o inferno. Você pegou isso? Por isso que a Bíblia diz: lança sobre ele. Ansiedade não produz vida. Ansiedade produz medo. E o medo é um convite para o inferno se manifestar. Jó disse: o que eu temia me sobreveio, mas antes de temer, certamente ele ficou ansioso. Por isso 1 Pedro 5,7 diz: lança sobre ele. Queridos, eu e você precisamos trazer à memória aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, mas nós precisamos lembrar de algo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Ela nunca foi, ela nunca será contra pessoas. A nossa luta é contra os ataques do diabo. A Bíblia é clara quanto a isso. E por isso nós temos o capacete da salvação.
é contra os ataques do diabo na nossa mente. Olha só, queridos, quando eu e você, nós estamos vestidos com a armadura de Deus, e em toda essa armadura, todas as peças dessa armadura, uma delas é o capacete da salvação. Quando nós estamos usando o capacete da salvação, nós estamos blindando a nossa mente contra os ataques do diabo. Está comigo? Não é um gesto. Eu coloco agora o capacete da salvação. Você pode ficar roxo, amarelo, preto, branco, verde, fazendo o gesto. Não vai mudar nada. Não é gesto, é uma atitude. É uma posição. É um conhecimento revelado no seu coração, que te estabelece naquilo que Cristo já fez. É blindar a sua mente com a palavra de Deus. Lembra que esse capacete não é um capacete comum. Esse capacete é o capacete da... Não, 3 pessoas entenderam isso. É o capacete da... Não, diga com alto e bom tom. É o capacete da... É o capacete da... É o capacete da... Eu vou explicar para você o que é salvação. E você vai entender o que é esse capacete. A palavra salvação é a palavra sozo. Significa resgatado da destruição, salvo de qualquer perigo. E tudo isso é definição da palavra salvação, ou a palavra sozo, que é a mesma. No grego sozo, no português salvação. Nós estamos, quando fomos salvos e estamos plenamente firmados naquilo que Cristo fez, nós colocamos o capacete da salvação. Significa resgatados da maldição, salvo de qualquer perigo, livre da enfermidade, livre do sofrimento, cercado pelo bem, preservado de todos os males. Ei, o capacete da salvação significa isso. Quando as sugestões do diabo chegarem, as setas mentirosas chegarem, você está com o capacete da salvação, e quando ele disser que você vai ser destruído, você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Ei, eu estou com o capacete da salvação, eu fui salvo e fui resgatado da maldição. Quando o diabo tentar te mentir, ei, você está em perigo, o capacete da salvação vai dizer: ei, eu estou salvo de qualquer perigo. Quando o diabo tentar te mentir, você está doente, você vai morrer, o capacete da salvação diz: ei, você está livre de qualquer enfermidade. Quando o diabo tentar te oprimir, te fazer sofrer, a palavra salvação significa livre de sofrimento. Ei, eu estou cercado de tantos perigos, o capacete da salvação vai dizer para você: ei, eu estou cercado pelo bem e preservado de todos os males. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Estar protegido com o capacete da salvação não é nada mais, nada menos do que saber quem você é em Cristo e ter essas verdades na ponta da língua. Não basta saber quem você é, você precisa ter essas verdades aonde? Na ponta da língua. Sabe por que isso, queridos? Porque quando o diabo chegar para te tentar com sugestões mentirosas, dizendo que você não vai conseguir, então você vai vencer o diabo da maneira que Jesus venceu o diabo. Como foi que Jesus venceu o diabo na tentação do deserto? Ei, se você és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ei, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Como foi que o diabo foi vencido no deserto por Jesus? Pela palavra. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Ei, no reino de Deus não tem espaço para macumba gospel. Você não vence o diabo com areia de Israel, água do Jordão, cruz não sei do que. Você vence o diabo com a palavra. E Jesus, com a palavra, curava os enfermos e expulsava os demônios. Está escrito, Mateus capítulo 8, 16, 17. Se Jesus usou a palavra, você quer usar outra coisa? Você acha que é melhor que Jesus? Amém? Você me ama ainda? Graças a Deus. Isso é só para massagear o meu ego, gente. Quando eu pergunto, você me ama ainda? É só para me ter certeza, né? E continuar firme. Eu não quero afrouxar a corda, não. Amém? Nós precisamos fazer o que Jesus fez
E então nós diremos, quando o diabo vir falar que nós não vamos conseguir, que nós vamos ser fracassados, que nós não podemos, então nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e vamos dizer: está escrito, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sem ele você não pode nada, mas nele você pode tudo. Amém? Quando ele disser que você é um derrotado, a sua mente vai estar protegida com o capacete da salvação. Então você vai dizer: ei, diabo, você chegou tarde. A palavra chegou primeiro, porque em 1 de João capítulo 4, versículo 4 diz que o maior habita em mim, e se aquele que te derrotou habita em mim, logo eu também te derrotei. Amém? Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos trazer à memória, querido, que a palavra diz. Romanos 8,37 diz: porém, em todas essas coisas aqui eram situações, adversidades, oposições. Porém, em todas essas coisas, diga: eu sou mais do que vencedor. Mas você não é mais do que vencedor em você mesmo, você é mais do que vencedor nele. O texto continua e diz: por meio daquele que me amou. Você só é vencedor porque o vitorioso habita em você. Você só vence porque o vitorioso habita em você. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos trazer à memória 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: porém, desculpa, gente, graças, porém, a Deus, que em Cristo, diga em Cristo. Queridos, entenda algo: tudo que está na Bíblia disponível para você tem uma condição. Diga em Cristo. Não é no seu pastor, nem na sua denominação, nem no apóstolo, no profeta, no evangelista, no mestre. Diga em Cristo. Em Cristo. O maior habita em você. Cristo habita em você. Aquele que derrotou o diabo, aquele que o expôs publicamente ao desprezo, aquele que triunfou do diabo na cruz, ele decidiu habitar em você por meio do Espírito de Cristo. Nós precisamos trazer isso à memória. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, diga sempre, sempre me conduz em triunfo. Não é alguns momentos, é sempre. Se você estiver em Cristo, é sempre. Não vai ter luta, mas junto com as lutas tem o sempre. Sempre me conduz em triunfo. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, veja bem, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, e entre essas muitas vozes, certamente, entre elas tem a voz de Satanás, tentando te convencer com setas de incredulidade, setas mentirosas, sussurros de derrota e de fracasso. Essa é a maneira que ele age. Eu tenho falado disso desde o começo, mas deixa eu dar um alerta para você. Nem sempre, os sussurros mentirosos do diabo vêm somente através de pensamentos. Guarda bem isso. Nem sempre os sussurros mentirosos do diabo, eles vêm apenas através de pensamentos. Algumas vezes o diabo vai usar pessoas, e pode ser que algumas dessas pessoas sejam até pessoas que você ama e que estejam próximas de você. Pastor, isso é impossível. Jamais o diabo vai usar o meu marido. Vou dizer uma coisa para você: o diabo já me usou para falar coisas erradas para minha esposa. Se ele usou eu, que sou pastor dessa igreja, por que você acha que não usaria você? Se ele usou Pedro a ponto de Jesus dizer: ei, Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Não era Pedro que era Satanás, mas era a influência que estava sobre a vida dele. O que isso tem a ver, queridos? Tudo. Muitas vezes os sussurros do diabo, sussurros mentirosos do diabo, eles podem vir sim através de alguém, e esse alguém pode ser que seja alguém que você ama. Agora, lembre de uma coisa: no mundo há sim muitas vozes, mas Jesus disse algo muito importante que nós não podemos esquecer. As minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aqui? Sabe de uma coisa? Eu sou pastor auxiliar. Sabe de quem?
de Jesus. Não fui eu que paguei o preço da sua salvação, foi Ele. Eu sou co-pastor de Jesus Cristo. Você não é minha propriedade. Ah, pastor, eu tenho uma direção de ir para outra igreja. Não, se você sair eu te amaldiçoo. De jeito nenhum. Vai na hora. Eu não quero ninguém aqui que não tem uma direção de Deus para estar aqui, isso não é problema. Amém, querido? Não quero que você vá embora, não. Eu só estou dizendo que você não é minha propriedade. Quando você preenche a ficha de rol de membros da igreja, é só para ter seus dados, seu telefone, mandar uma cartinha, ter seu endereço. Mas você não é propriedade da igreja desta, você é propriedade de Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Amém? Sabe, queridos, esse Jesus disse, as minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aqui? As minhas ovelhas, essas, não ouvem os sussurros do diabo, não dão atenção às mentiras e setas do diabo. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E a voz de Jesus está aqui. Esta é a voz de Jesus. Tudo que Jesus falou está nessa palavra. Amém? Agora, veja bem, sabe onde está a voz de Jesus? Vou citar uma para você. A voz de Jesus diz o seguinte, Marcos 11, 23. Em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, era um monte, uma circunstância, um problema, uma adversidade, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Sabe qual é a voz de Jesus? Ei, não ande em medo, não ande em incredulidade, não preste atenção às mentiras do diabo, apenas continue crendo e confessando, e você vai ter aquilo que você creu no seu coração e confessou com sua boca, porque se você crer, não duvidar e confessar, é assim que vai ser. Perceba que o evangelho é simples. Amém? Sabe, queridos, Jesus é tão claro, Ele nos ensina a falar com o problema, não tem medo. Tem gente que tem medo do problema. Ai, que problema tão grande, estou com medo, pastor. A Bíblia diz, Jesus disse, que nós falamos com o problema. Sabe, queridos, eu estou encerrando minha mensagem aqui, mas não fique parado diante das adversidades ou das dificuldades para ver o que vai acontecer. Tem muito crente que fica parado diante das dificuldades. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer. E sabe de uma coisa? É eu e você que determinamos pela palavra o que vai acontecer. Se as circunstâncias se levantam, não espere para ver o que vai dar. Determine o que vai dar, do jeito que você quer, não, do jeito que Jesus disse. Está escrito, é assim, doença está escrito. Jesus já levou sobre si dores e enfermidades. Amém? Nós precisamos permanecer naquilo que a palavra diz a nosso respeito. Você confessa, você fala com a doença. Ei, doença, deixe-me dizer algo para você. Verdadeiramente Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Você fala com o problema, do seu jeito não, está escrito. Amém? Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, o que nos dá esperança é a palavra de Deus, mas eu só posso trazer à memória algo que antes eu me alimentei. Eu só posso trazer à memória algo que foi colocado no meu coração. A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas, mas antes de tirar tem que entrar. E a proposta da igreja é acréscimos na sua vida. A proposta do rema é construir dentro de você uma estrutura adequada. Sabe para quê? Para que você possa vencer o diabo pela palavra e dizer, está escrito. Sabe o que é estar com o capacete da salvação? Filipenses 4:8, que diz tudo que é reto, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum poder, sejam essas coisas que ocupem os vossos. Perceba, querido, que isso é ter o capacete da salvação. Tudo que produz vida, tudo que é poderoso, tudo aquilo que produz virtude, tudo aquilo que é digno e de boa fama, sejam essas coisas que ocupem o vosso pensamento. Amém, queridos?